Você já ouviu falar de uma rede social chamada Parler? Pois é, ela foi criada há pouco tempo, em 2018, já tem 2,7 milhões de usuários e está cercada por uma série de polêmicas. Nesse vídeo eu te trago todos os detalhes a respeito dessa história. Bom, 2,7 milhões de usuários pode não parecer grande coisa perto dos 330 milhões de usuários que o Twitter tem ou dos mais de 2 bilhões de pessoas que estão nas plataformas do Facebook. Mas grande parte dessas pessoas passaram a usar Parler nos últimos meses ou nas últimas semanas. Grande parte apoiadas por políticos. Então, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump falou que estava migrando de vez e boa parte da sua base veio junto com ele. E o mesmo acontece aqui no Brasil, com a família Bolsonaro endossando a rede social. Ela começou a ser conhecida como a rede social dos conservadores, a rede social de direita. Apesar disso, o fundador, o John Mattis, fala que isso não é verdade, que é uma rede social agnóstica do ponto de vista político. Tanto que ele afirma que tem até um concurso em que ele garante $20 mil caso um influenciador de esquerda venha fazer parte da rede para trazer um debate mais plural. O fato é que assim que você se cadastra, você já passa a receber uma série de conteúdos que são mais de direita. Isso pode ser porque a rede passou a virar uma grande câmara de eco. Então, quanto mais você vai populando uma rede com pessoas que têm uma determinada opinião, ela vai se reforçando. E várias pessoas que tinham sido banidas, jornalistas, ativistas de outras redes, passaram a ter muita voz dentro do Parler. Bom, esse é um movimento que eu queria chamar a atenção, que em alguma medida é esperado. A criação de novas redes, nós não temos nenhuma grande rede social que surgiu depois de 2011. O Facebook é um grande oligopólio na internet e parecia uma corrida vencida. Mas por que justamente agora, em 2020, nós estamos vendo isso? Bom, desde 2016 nós tivemos os escândalos políticos, muito se falou de fake news nos últimos tempos e em 2020 o Facebook começou a ser muito cobrado. Como você sabe, tem aquele movimento do Sleeping Giants levando a atenção das marcas, que elas têm publicações feitas, impulsionadas, muita publicidade junto de publicações que têm discurso de ódio, que têm preconceito, que tem uma série de temas bastante sensíveis. E aí nós vimos um grande boicote por parte dos anunciantes, Facebook perdeu bastante receita e, como consequência, as suas ações caíram bastante em 2020. Então, o que nós temos é uma cobrança dos usuários médios em relação a um controle melhor por parte do conteúdo. O Twitter tem sido muito mais proativo, então o Twitter colocou numa série de publicações do Trump um alerta para que você tivesse ciência do que você está vendo. Aqui no Brasil, várias publicações que falavam de coronavírus foram retiradas do ar e o Facebook também tirou várias páginas, é bem verdade. O fato é que os critérios são muito nebulosos, então toda vez que uma página de direita é tirada do ar, afirma-se que a rede social tem um posicionamento de esquerda. Quando uma página de esquerda é tirada do ar, o argumento é usado da mesma maneira, só que obviamente ao contrário. Então, o que nós temos é o seguinte, se nós fôssemos traduzir isso para a vida offline, naturalmente, se você está fazendo uma pregação em praça pública de um tema controverso e você é proibido, esse debate ele vai continuar num ambiente fechado, seja num galpão, seja numa reunião. E na internet acontece a mesma coisa. Então nós temos as redes sociais que parecem ser gratuitas, nós sabemos que isso não existe, nós somos o produto, né, em troca de direcionamento de publicidade, até o outro extremo, onde nós temos os chans, aqueles fóruns em que ninguém se identifica, nós ouvimos falar deles na Deep Web, né, toda vez que acontece um atentado, um debate sobre terrorismo e os limites da internet obscura. E no meio do caminho, então, nós temos agora o surgimento de redes sociais que têm parâmetros mais amenos. Por exemplo, no caso do Parler, eles falam abertamente que eles não fazem verificação de fake news, de notícia alguma, só quando recebe alguma denúncia por parte dos usuários. Então eles têm alguns parâmetros mínimos do tipo não pode ser submetido a pornografia, você tem uma série de parâmetros, mas eles são muito mais amenos do que os adotados por Facebook e Twitter. Então o que eu queria chamar a atenção com essa migração em massa, seja para redes sociais de direita ou de esquerda, é que na verdade
existe uma parcela do público que está entendendo que ela está sendo tolhida, que ela está sendo restrita por esses filtros. Então eles querem receber conteúdos de reafirmação. Nós temos uma busca sim por essas câmaras de eco de nicho. E do outro lado nós temos o usuário médio que está preocupado em receber conteúdo com cada vez mais curadoria. Nos Estados Unidos já se debate a possibilidade do surgimento e da criação de redes sociais pagas. Por que isso? Qual que é o argumento aqui? Para que nós tenhamos um espaço que seja mais parecido com o Netflix. Quando você está pagando e assinando Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus, HBO, você nunca espera encontrar lá um discurso extremista. Você espera que a plataforma tenha o bom senso de peneirar aquilo que vai trazer para que você possa consumir aquilo e você não tenha a expectativa de encontrar uma fake news lá dentro do Netflix. Então é interessante ver esse debate em que você tem um pouco mais de moderação sendo paga. A internet deu uma grande volta, né? Nós fomos para esses conteúdos gratuitos, o jornalismo muito pressionado, a informação sendo cada vez menos verificada, então toda essa responsabilidade foi colocada no colo do usuário. E agora nós temos essa discussão que talvez alguma moderação em troca de dinheiro possa fazer sentido. Então o Parler é uma rede que está crescendo muito, que provavelmente você vai escutar bastante nos próximos meses. E como eu falei, eu não ficaria surpreso se o Parler ficar conhecida como a rede social de direita, que nós tenhamos tantas outras redes também para o espectro de esquerda, aquele espectro um pouco mais extremista, seja em qual ponta for. Então a internet está ganhando esses espaços para debates mais extremos, mais democráticos, enfim, é muito interessante ver isso acontecendo justamente em 2020, quando muitos esperavam que o jogo das redes sociais já estaria terminado. Pouco se sabe a respeito de quem são os investidores, quais são as intenções, como é que essa empresa vai crescer no futuro. Como eu falei, muita polêmica e nós ouviremos falar cada vez mais do Parler.